A questão diz o seguinte: a pressão P no interior de um líquido homogêneo incompressível e em um equilíbrio, essa palavra é importantíssima, tá? Varia com a profundidade de acordo com o gráfico abaixo, considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que, olha lá, podemos afirmar que a densidade do líquido é igual a quanto? Então, a gente vai usar aqui um teorema chamado Teorema de Stevin, tá? O Teorema de Stevin, ele vai dizer para mim que um fluido em equilíbrio dentro de um recipiente, a pressão em um ponto qualquer, ou a diferença de pressão entre dois pontos quaisquer de um fluido, depende apenas da altura da coluna de líquido entre esses dois pontos, tá? Então, eu vou fazer aqui um recipientezinho só para demonstrar para vocês, tá? E aí a gente vai colocar aqui um líquido qualquer aqui dentro. Eu vou desenhar aqui um recipiente, tá bonzinho assim, olha só que legal. E aí eu vou colocar aqui um líquido qualquer aqui dentro. Vou mudar a cor. Muda a cor, professor, quero essa daqui. Aí, ó. O que que vai acontecer? Você tem um líquido aqui dentro. O que o teorema de Stevin diz para mim é que se você tiver dois pontos quaisquer em um fluido, a diferença de pressão que existe entre esses dois pontos vai depender apenas da altura da coluna de líquido que está acima desse ponto, ponto A e ponto B. Então, a variação de pressão, que é a pressão em B, ela vai ser igual à pressão em A mais a densidade do líquido vezes a gravidade vezes H. Então, a variação de pressão, ela vai ser igual a densidade, gravidade vezes altura. É isso aqui que nós damos o nome de teorema de Stevin e é o que a gente vai utilizar aqui, tá? Então, isso aqui é chamado de teorema de Stevin, tá? Teorema de Stevin. Agora, olha só, se você quiser a pressão em um ponto a uma determinada profundidade, aí você tem que levar em consideração a altura, né? A pressão atmosférica que tem acima da superfície do líquido, né? Deixa eu ajeitar aqui, que eu vou precisar copiar esse elemento aqui. Então, isso aqui é o que a gente chama de teorema de Stevin. Coloque ele lá para o lado um pouquinho. Vou colocar aqui assim, tá? E aí eu vou desenhar de novo, ou melhor, eu vou fazer uma cópia porque eu sou esperto, né? Então, você vai copiar e você vai colar mais adiante, olha aí. Vou colar mais adiante aqui. O que que eu vou fazer? Agora eu quero saber qual é a profundidade para uma determinada altura H. Agora eu quero saber qual é a pressão em um determinado ponto que tem uma dada altura ou profundidade em relação à superfície livre do líquido. Vale o teorema de Stevin do mesmo jeito. Só que agora você precisa levar em consideração que acima da superfície livre do líquido, você tem a atmosfera que está exercendo força sobre o líquido, tá? Você tem a atmosfera que está exercendo força sobre o líquido. Então, você tem que levar isso em consideração nas suas contas. Mas vai ser o teorema de Stevin que você vai utilizar aqui para resolver. Deixa eu só colocar direitinho essas setinhas, e eu vou ter o cuidado de colocar assim, tá? Não vou colocar a setinha na extremidade, eu vou colocar assim, que é para você não achar que pressão é uma grandeza vetorial e que eu desenhei um vetor, tá? Então, aqui é a pressão zero, que é o que a gente chama de pressão atmosférica. Então, nesse caso aí, a gente vai ter que a pressão lá no fundo vai levar em consideração essa pressão atmosférica, tá? Então, a pressão no ponto A vai ser igual, vou fazer na cor vermelha mesmo, tá? A pressão no ponto A
ela vai ser igual a pressão atmosférica mais densidade do líquido vezes a gravidade vezes a profundidade. Aqui ele chamou de X, né? Aqui eu estou colocando H, mas eu posso colocar X se você quiser, não tem problema, tá? O nome que você dá para a variável não importa. Você consegue perceber que aqui você tem uma função da pressão em relação a X? É exatamente o que a gente tem aqui no gráfico. Então, quando você olha para os eixos coordenados, você tem pressão, função de X. Então, esse gráfico traz P como função de X ou P como função de H. É exatamente o desenho que a gente tem ali. Isso quer dizer que esse gráfico aqui é o lugar geométrico daquela função no plano cartesiano. Tá vendo só? É o lugar geométrico daquela função no plano cartesiano. Simples assim. E isso é interessante para ajudar a gente a resolver essa questão. Porque quando você calcula a densidade, para você calcular a densidade nessa função, ela faz parte do coeficiente angular da reta. Tá vendo? O que multiplica a variável independente. A variável independente aqui, no caso, é o x. A variável dependente é a pressão, porque ela depende de x. E isso aqui é chamado de coeficiente angular, que é o ponto em que a reta toca o eixo Y, o eixo das ordenadas, que no caso é a pressão. E o coeficiente angular vai ser a tangente dessa reta que está aqui. Então, como que a gente resolve isso aqui? Ó, eu vou passar o P0 para o outro lado, e aí você vai ficar com PA, você vai ficar com PA menos P0 igual a T, G, vezes X. Então, você vai ter uma variação de pressão igual a D, G, vezes X. O que ele quer que eu calcule é a densidade. Então, olha só, a densidade vai ser igual à variação da pressão dividida por G vezes X. Olha só que interessante. Você está vendo que o que eu tenho aqui, ó, variação da pressão dividido por G vezes X, vamos calcular o coeficiente angular daquela reta que está ali em cima, ó. O coeficiente angular, você já sabe que é a tangente aqui, ó. Tá vendo? A tangente, então, vai ser esse ângulo θ de inclinação aqui, ó, para você calcular a tangente. E o que que é a tangente? A tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O que que é isso aqui? Variação da pressão. E o que que é isso aqui? X. Tá vendo só? Então, quando você calcula a declividade dessa reta, que é o coeficiente angular, você está calculando essa parte aqui, ó, ΔP sobre X. Isso aqui é a tangente. Então, na verdade, para você achar a densidade, você vai ter que pegar a tangente de θ e dividir pelo valor da gravidade. Tá vendo? Olha só que interessante. Então, o que que a gente vai calcular aqui? A tangente desse ângulo. Então, a tangente de θ, nesse caso, ela vai ser ΔP sobre X. Eu estou calculando separado, mas podia fazer lá também, tá? Eu estou fazendo separado aqui. Bom, a tangente de θ, portanto, vai ser igual. O que que é o ΔP? Ó, 2,2 menos 1. Só não pode esquecer de multiplicar por 10 a quinta. E aí o cuidado que você precisa ter com isso é que quando você for mexer com o gráfico, a primeira coisa que você olha não é o gráfico em si. O gráfico é aquela reta inclinada que eu calculei a declividade dela. Você olha para o plano cartesiano e enxerga o que você tem nos eixos coordenados. Porque a interpretação que o gráfico vai ter vai depender daquilo que você tem nos eixos coordenados. Tá ok? Então, você tem ali o que a gente chama de escala do gráfico. Esse 10 a quinta é o que a gente chama de escala. E não pode esquecer de fazer a multiplicação. O que que acontece? Onde que isso costuma cair mais? Na parte de hidrostática
e isso cai muito também na parte de estudo dos gases, e primeira lei e segunda lei da termodinâmica, tá? Então, é onde costuma cair, às vezes, uma escalazinha, e você precisa ter cuidado com isso. Então, vamos lá. O ΔP é 1,2 vezes 10 elevado a 5, dividido pela distância x, que é 5. E aí, meus amiguinhos, você vai ter, então, tangente de x, tangente de θ vai ser 1,2 dividido por 5. Olha só, 1,2 dividido por 5, 1,2 dividido por 5 dá 0,24. Aí você vai ficar com 0,24 vezes 10 elevado a 5. Eu já vou fazer aqui, normalmente a gente costuma fazer no final, mas eu já vou fazer aqui, tá ok? Colocar em notação científica. Aumenta para 2,4 vezes 10 elevado a 4. Aí agora eu vou pegar esse valor e colocar aqui embaixo, ó. Densidade é igual a tangente, eu achei 2,4 vezes 10 elevado a 4, tudo isso dividido por 10. E aí, quando você cancela aqui e aqui, sobra 3. Aí você vai ficar com 2,4 vezes 10 elevado a 3 quilograma por metro cúbico. E isso aqui é o que a gente chama de resposta. Resposta da questão. Olha lá. Tá vendo? 2,4 vezes 10 a terceira. 2,4 vezes 10 a terceira. A resposta é a letra E. Tá vendo? Então, essa é uma aplicação desse teorema de Estevam que eu coloquei aqui do lado para vocês, tá ok? Tranquila, questão muito boa de resolver. Valeu!